Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 7 de abril de 2021, quarta-feira. Eu sou Guga Mendonça. Juntos vamos conferir em muitas informações aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo notícias do Parlamento Paulista para você. E o Jornal da Rede Alesp chegando agora com muita informação. Vamos falar hoje sobre a Semana de Incentivo à Doação de Órgãos Humanos para Transplantes. Vamos falar também sobre a Frente Parlamentar para discutir a duplicação da rodovia Francisco Alves Negrão, ASP 258. Outro assunto muito importante é a campanha de vacinação para educadores do estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o repórter Jeremias Gomes, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Jeremias, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Vamos aí com as informações, né? Tudo o que aconteceu ontem aqui no Parlamento Paulista e você nos traz. Jeremias, um pequeno problema de áudio. Por favor, abre seu microfone. Vamos lá. Daqui a pouco, Jeremias Gomes acertando um detalhe. Agora sim, vamos lá, Jeremias. Muito bem, você falou aí da questão da vacinação. Daqui a pouquinho a nossa repórter Melissa Araújo vai diretamente do plenário, né, trazer as informações da continuidade dos trabalhos desta terça-feira. Então vou deixar para ela aí trazer essas informações que o estado de São Paulo todo aguarda, que é a autorização aí para compras de vacinas, inclusive pelo setor particular, vinculada aí quando comprarem as empresas a vacinarem gratuitamente os seus funcionários, né? Mas eu queria trazer algumas informações também, Guga, sobre o Instituto do Legislativo Paulista, porque tem muita coisa interessante e é um órgão aí que a gente sempre faz questão de divulgar. O Instituto do Legislativo Paulista convida os pesquisadores que tenham realizado ou realizem trabalhos de pesquisa que se referenciem dados do Índice Paulista de Responsabilidade Social. Então, assim, pesquisadores que escreveram um artigo, monografias e que se referenciam, ou seja, citam o índice paulista como é que eu disse aqui o nome completo? O índice paulista de... Índice paulista de municípios. Isso, dos municípios. O que acontece? Esse índice, o índice paulista, ele é um índice criado na Assembleia Legislativa em parceria com o SEAD e ele coloca vários índices de responsabilidade social sobre cada município. Então, todos os pesquisadores, sejam da iniciativa privada ou da iniciativa pública, podem se referenciar nesse índice. Então, é um programa que está sendo muito interessante, as pessoas podem se inscrever no Instituto do Legislativo Paulista para que possam participar. Olha só, o índice foi criado por iniciativa da Assembleia do Estado de São Paulo, tendo sido concebido como um indicador síntese para apoiar os municípios paulistas e tem sido divulgado e desenvolvido nas últimas décadas na parceria da Alesp com o SEAD, né? Então, quem tiver interesse, vale a pena participar dessa programação do Instituto. E outra coisa importante aqui que eu trago para todos que nos acompanham é o seguinte: o curso gratuito do ILP, que prepara servidor para a gestão de mandato parlamentar, né? Porque nós tivemos aí recentemente as eleições e muitas pessoas nessa transição precisam ter técnicas para que possam acompanhar essa nova legislatura. Então, olha, a partir do dia 19 de abril, o curso é gratuito para a gestão de mandato parlamentar. São 800 vagas. E aí as pessoas podem fazer as inscrições no www.al.sp.gov.br
.gov.br/ILP. Você vai lá, faz a sua inscrição. Olha, está muito interessante esse curso aqui. Eu quero, inclusive, entrevistar alguns convidados desse curso, porque tem coisas sensacionais. Olha, a primeira aula será ministrada pelo cientista social e assessor parlamentar João Henrique. Ele vai falar sobre coordenação de um gabinete e também da articulação política. Então, o assessor, seja do vereador ou do deputado, vai entender ali com o João Henrique sobre coordenação de um gabinete e também da articulação política. Vinícius Schugles, que é ex-diretor e presidente do ILP, vai estar à frente da segunda aula, no dia 23 de abril, sobre o poder legislativo e as políticas públicas, né? O terceiro encontro será no dia 26, com o especialista em comunicação e marketing político, o Paulo Ricardo Bonfim. Ele vai tratar sobre a publicidade e a propaganda no mandato parlamentar. 4 dias após acontece a aula do negócio jurídico administrativo, com um dos coordenadores do curso, o advogado Hamilton Augusto, que vai falar sobre controle dos atos públicos e direitos políticos. E no dia 10 de maio acontece uma aula sobre expressão verbal e comunicação com professores Reinaldo e Raquel Polito, já conhecido aí no meio. Claro, tudo virtualmente, mas olha, eu acho que está bem interessante, vale a pena ir lá, olhar toda a grade de programação do Instituto do Legislativo Paulista e acompanhar. Eu não sei se ainda tenho mais tempo, mas ainda tem um pouquinho mais de outros palestrantes para falar. Pega mais aqui, uns Guga. destaques, então, Jeremias, desse curso tão interessante que o Instituto Legislativo Paulista promove aí, né, para as pessoas que quiserem participar e diga como pode participar desse curso, que é importante também. Então, revendo, conforme você ressaltou, quem quiser fazer a sua inscrição, vai lá no portal do ILP na internet, www.al.sp.gov.br/ILP. Se você for no site da Assembleia Legislativa também, tem lá os links para o Instituto do Legislativo Paulista. A inscrição é até o dia 16 de abril, então corre, porque são 800 vagas, parece que são muitas, mas você vê que são tantos municípios, né? Imagina, cada município com tantos vereadores e tantos assessores, então vale a pena porque os cursos do Instituto do Legislativo Paulista são para gabaritar, principalmente aí quem trabalha no setor público. E, de repente, quem tiver algum interesse nessa área também, vale a pena. Então, olha, a gente já citou alguns palestrantes, a gestão da reputação do mandato será tema tratado na sexta, no dia 14 de maio, com o sociólogo Fábio Gomes. O módulo vai ensinar a medir o renome da atividade do parlamentar por meio de pesquisa e opinião. Então, como vocês puderam acompanhar, são temas voltados para a área jurídica, para a área de comunicação, para a área da administração. Quem quiser fazer esse curso aí, vale a pena, vai estar disponível aí nas plataformas e é gratuito, é só se inscrever lá e participar, tá bom? Bom, essas são as informações que eu tenho por enquanto, Guga. Desejo a você um bom jornal aí, com notícias muito importantes. Eu vi que vocês vão falar muita coisa aí sobre a Covid-19, né? Então, vale a pena ficar atento, porque das decisões que vão ser tratadas, principalmente hoje, começando às 11 horas, como a gente citou, vai haver uma grande transformação, uma grande mudança, com certeza, porque essa autorização para a compra de vacinas exclusivamente pelo Estado de São Paulo, além das vacinas que já são compradas em nível nacional e também se estendendo para a iniciativa privada, deve mudar, é o que nós esperamos aí, o cenário dessa pandemia, a começar por São Paulo, Guga. Muito obrigado, Jeremias Gomes, trazendo os destaques aí de tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Jeremias, você volta durante o nosso jornal aí com mais informações para os nossos telespectadores, quem acompanha o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Lembrando a você que logo mais às 11 da manhã tem o plenário, né, Jeremias? Então, a partir das 11 da manhã tem a sessão extraordinária aí para discutir o PL 108 de 2021, que dispõe aí sobre a autorização ao Poder Executivo de fazer compras de vacinas, quanto outros detalhes também em relação a compras de vacinas pela iniciativa privada, né? Um assunto muito importante, né, Jeremias, que vai ser discutido logo mais aqui no plenário Juscelino Kubitschek, a partir das 11 da manhã. Você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp.
Exatamente. E a gente por aqui. Muito obrigado, Guga. Obrigado, Jeremias Gomes. E parlamentares se reuniram nesta terça-feira em ambiente virtual para discutir e votar o projeto de lei 108 de 2021, que autoriza o governo do estado de São Paulo e o setor privado a comprar vacinas contra o coronavírus. O deputado Teonílio Barba abriu as discussões ao projeto, fazendo algumas considerações sobre a compra de vacinas pelo setor privado. A lei federal diz o seguinte, que o setor privado pode comprar a vacina aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e doação total da compra de vacinas, doação total, até que seja vacinado o grupo prioritário, que é composto por trabalhadores da saúde, quilombolas, indígenas, né, e agora está entrando trabalhadores da educação, trabalhadores dos vários setores essenciais. O deputado Carlos Gianazzi falou da gravidade da situação do estado de São Paulo com o aumento do número de mortes pela Covid-19, o colapso no sistema de saúde, a falta de remédios e a volta às aulas. Nós perdemos em 24 horas no estado de São Paulo 1.389 pessoas, ou seja, 1.389 pessoas morreram em 24 horas no estado de São Paulo. Isso é muito grave, né? Esse é o motivo para parar a Assembleia Legislativa, parar o Estado de São Paulo e a gente participar ativamente do processo de busca de soluções para o que vem acontecendo em São Paulo. No meio das discussões ao projeto de lei 108 de 2021, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão Pignatari, alertou os parlamentares sobre a necessidade, devido ao número de inscritos, de pelo menos mais 3 sessões extras para encerrar a discussão do projeto. Nós já temos 21 deputados inscritos, então nós precisamos de 3 sessões extras para poder encerrar a discussão de um projeto que nós estamos atrapalhando, além da vacina, também os empresários a pleitear que estão negativados no CADIM, que, se eu não estiver enganado, o deputado Dirceu Dalben tinha um projeto nesse sentido, para não exigir o CADIM até 2022. O deputado Vinícius Camarinha é autor de um projeto de lei sobre vacinação da Covid-19 anexado ao PL 108. Ele falou da boa ação do projeto em relação ao CADIM e da vacinação pela iniciativa privada. Presidente, outra boa ação desse projeto, senhor presidente, é em relação ao CADIM. Nós precisamos fazer o devido enfrentamento da saúde, da vacina, mas o enfrentamento de apoio à economia. Isso é também essencial, é muito importante que nós avancemos nessa pauta. E nós estamos autorizando aqui o governo de São Paulo a uma anistia em relação aos devedores, aquelas pessoas que têm dificuldade em adquirir crédito. O governo de São Paulo, mais uma vez, senhor presidente, está tomando algumas medidas de apoio à economia através da Desenvolve São Paulo, mas se nós não aprovarmos hoje essa anistia de devedores que possuem o nome sujo, de nada adianta o governo de São Paulo prover algum auxílio se, quando forem fazer análise de crédito, essas pessoas não poderem tomar o empréstimo ou tomar o benefício porque vão estar negativados. Então, a gente precisa apoiar e precisamos votar hoje a isenção dos negativados em relação ao CADIM. E também estamos hoje autorizando, de forma correta, o Estado, na medida do possível, adquirir novas vacinas. São Paulo tem, em parceria, o Instituto Butantan, que está produzindo a vacina para o Brasil todo. Se não fosse o nosso instituto, nós estaríamos numa situação muito, muito, muito pior, infinitamente pior do que nós vivemos, porque é lenta, a gente sabe que é lenta a vacinação, mas se não fosse ainda o Instituto Butantan, nem isso nós teríamos. O deputado Emídio de Souza falou da importância do debate sobre a crise da Covid e da vacinação no país. Uma das coisas que o Brasil tem mais experiência na área da saúde é a imunização. O SUS construiu, ao longo de décadas, um sistema nacional de imunização, um plano nacional de imunização. E esse plano tem uma concepção, envolve os estados, envolve os municípios, tem começo, meio e fim. Sempre foi assim.
Foi assim que o Brasil venceu o H1N1, foi assim que venceu lá atrás o sarampo, venceu a poliomielite, todas as vacinas importantes, as doenças importantes foram a partir, mesmo quando não havia o SUS, foi a partir da estrutura do Ministério da Saúde, de maneira centralizada. Para quê? Exatamente para dar um mínimo de igualdade, para que a pessoa pobre possa ter acesso à vacina da mesma forma que o rico. É um plano nacional e isso conta muito para a gente enfrentar uma pandemia como essa. Esgotado o tempo da sessão extraordinária, os trabalhos foram encerrados e convocada uma próxima sessão para esta quarta-feira, a partir das 11 da manhã, onde continuarão as discussões e votação ao projeto de lei 108 de 2021. Tá aí a matéria do Sérgio Everton. Vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a frente parlamentar para discutir a duplicação da rodovia Francisco Alves Negrão. Um grupo de parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo criou, no último dia 27 de março, uma frente para discutir a duplicação da rodovia Francisco Alves Negrão, a SP-258, que liga os municípios de Capão Bonito a Itararé, passando por Itaberá, Itapeva, Taquarivaí e Buri, na região do sudoeste do estado. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia. Prazer poder participar mais uma vez da TV Leste, ao lado de todos aqui acompanhando a exposição. Deputado, vamos começar o senhor explicando para o nosso telespectador como funciona essa frente parlamentar aí para discutir, né, a duplicação dessa rodovia tão importante para o sudoeste do estado. Exato. A frente parlamentar tem o objetivo de chamar a atenção dos poderes concedidos ao governo do estado de São Paulo da importância dessa obra. Você tem uma ligação que se pode transformar numa ligação totalmente duplicada do centro do país ao sul do Brasil, sem passar pela região metropolitana de São Paulo até Capão Bonito, já totalmente duplicada. O estado do Paraná vem duplicando no sentido da divisa no município de Itararé. Então, nós teremos esse trecho exatamente Capão Bonito até Itararé, divisa com o estado do Paraná, faltando a duplicação. Então, é uma ligação estratégica não só para a região sudoeste do estado de São Paulo, mas para o estado de São Paulo como um todo e para o Brasil. É um trecho que está sob concessão e o trabalho, o objetivo da frente parlamentar é exatamente chamar a atenção da importância dessa obra. E a gente teve o apoio de vários deputados para poder protocolar essa frente parlamentar na Assembleia. E agora é trabalhar no sentido de mobilizar o poder presidente, o governo do Estado, a agência reguladora, a Artesp, no sentido da importância estratégica de nós termos essa obra. Agora, deputado, há quanto tempo existe essa demanda, né? O senhor assumiu o seu mandato recentemente e o senhor trouxe essa demanda aí como uma das primeiras aí, né, de grande impacto. Como é que o senhor... existe muito tempo de reivindicação, de discussão por essa duplicação? Olha, eu sou de Itapetininga, portanto, a gente aqui da região, e houve essa demanda. É uma demanda histórica aqui de toda a região sudeste do estado de São Paulo. Nós temos algumas ações que já avançaram nesse sentido. Nós temos o trecho urbano de Itapeva e o trecho urbano de Itararé já tiveram pequenas duplicações. Nós temos, a Artesp já tem o projeto executivo para complementar a duplicação no todo o trecho urbano, tanto de Itararé quanto da cidade de Itapeva. Nós temos uma demanda importante, que é um entroncamento da ligação de Buri até a SP-258, no sentido de Itapeva. Ali é um ponto negro dessa estrada, muitos acidentes, alguns fatais. Então, nós temos algumas ações
já implementadas. Então, é uma construção, é você ir ganhando etapas. E agora, o que nós temos que fazer, a demanda é que possa ser autorizado essas 2 rodas na duplicação do entorno dessas 2 cidades, Itapeva e Itararé, complementar a duplicação no entorno urbano dos 2 municípios, projeto executivo desse entroncamento ali no Iburico, no sentido de Itapeva, do SP-258, e o projeto executivo de todo o trecho de Capão Bonito até Itararé. Então, são etapas que nós vamos ter que ir avançando, que nós vamos ter que estar trabalhando junto ao governo do Estado, junto à agência reguladora, nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida que é uma obra muito importante. Exato, deputado. Deputado, seria importante também a gente destacar um pouco aí a importância dessa região e quais as outras demandas que essa região traz, já que o senhor é um dos representantes dessa região e vai trazer muitos assuntos em pauta aqui na Assembleia Legislativa. Quais as outras necessidades dessa região tão importante do Estado, deputado? A região, aqui a nossa região Sudeste, contempla também aqui o Vale do Ribeira. É uma região que, ao longo do tempo, ela recebeu poucos investimentos comparado às outras regiões do estado de São Paulo. Apresenta indicadores ainda abaixo da média do estado, indicadores sociais, indicadores econômicos. Então, qual é o grande desafio, olhando para a região como um todo? É trazer mais desenvolvimento, é trazer mais geração de renda, ativar a economia. Nós tivemos agora, recentemente, aprovado pela Assembleia, projeto que modifica a redistribuição do ICMS no estado de São Paulo, inclusive já comentamos aí na TV Assembleia sobre isso, vai ajudar bastante a região, a maior parte dos municípios terão um aumento importante no repasse do ICMS a partir do ano que vem. Então, o Estado tem esse papel indutor de desenvolvimento, melhorar a nossa infraestrutura, estaremos recebendo alguns investimentos do programa de vicinais do governo do Estado aqui para a região. Temos algumas rodovias estaduais que precisam ainda ser recuperadas, precisam ser melhoradas, dotar nossa infraestrutura mais condições de desenvolvimento. Na área da saúde pública ainda a gente tem também algumas demandas importantes. Enfim, então é fazer com que o Estado seja o indutor de desenvolvimento numa região que precisa ainda muito dessa parceria. Esse é o nosso grande desafio, junto com as lideranças regionais, junto com as prefeituras, prefeitos, vereadores, as entidades, a sociedade produtiva aqui da região. Somos uma região com bastante potencial agropecuário. Então, é uma linha de ações que nós temos que estar sempre atuando junto ao governo do Estado para que nós possamos avançar e melhorar os nossos indicadores socioeconômicos. Agora, deputado, seria interessante também aproveitar a sua presença aqui, o senhor falar um pouco aí sobre a lei do ICMS que o senhor aprovou recentemente, que é o ICMS ambiental, né? Exatamente. Essa é uma luta antiga que eu já vinha na Assembleia. Apresentamos um projeto que modificasse um pouco o critério para redistribuir, levei isso ao conhecimento do governo do Estado. O conceito foi mantido, o governo fez alguns ajustes, algumas modificações no projeto que eu tinha apresentado na Assembleia, estava pronto para ser votado, mas os objetivos foram os mesmos, que é aumentar o repasse do ICMS aos municípios que têm uma agenda ambiental, áreas de preservação, unidades de conservação ambiental, os municípios que, coincidentemente, também tinham as menores receitas per capita do Estado e os piores indicadores sociais. Então, a partir do ano que vem, o projeto ele começa a ser implementado já aqui no Estado de São Paulo, e aqueles municípios que têm uma agenda ambiental, têm uma gestão ambiental, reservas ambientais, serão muito recompensados por isso. Atinge principalmente aqui a região do Alto Paranapanema, o Vale do Ribeira e o litoral sul do estado de São Paulo. Então,
eu acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa, o papel do governo do Estado de São Paulo, é sempre estar olhando de que forma você pode fazer uma gestão mais justa, né? E esse projeto, batizado de projeto do ICMS ambiental, tem essa finalidade. Uma gestão ambiental melhor, repassar os municípios com menores receita per capita e os municípios que têm os menores indicadores sociais do Estado de São Paulo. Agora, deputado, a gente não pode deixar de abordar também nessa entrevista o projeto 108 de 2021 que vocês estão discutindo hoje aqui na casa, que é o projeto de vacinas. Fiquei sabendo que ontem o senhor tomou a primeira dose da vacina, é isso, deputado? A vacina nós temos que antecipar. Eu acho que hoje não existe nenhuma dúvida, seja no meio científico, seja no meio político, seja junto às pessoas, da importância da vacinação. Em massa, o mais rápido possível. É a saída que nós temos para o Brasil. O Estado de São Paulo tem que dar a sua contribuição. Então, esse projeto tem essa finalidade de permitir mais agilidade na aquisição e na disponibilização de vacina a toda a população do Estado de São Paulo. Muito importante, esperamos que seja aprovado o mais rápido possível e conta com o nosso apoio. Muito obrigado pela participação, deputado Edson Giriboni, do Partido Verde. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, sempre à disposição, que a gente possa sempre estar tratando de assuntos importantes e que melhore a vida de todos os paulistas, melhore a vida do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Um grande abraço a todos. Este é o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, e a Prefeitura de São Paulo anunciou uma operação para abrir 600 valas individuais por dia nos 22 cemitérios municipais da capital. A partir de hoje, quarta-feira, a abertura deve se concentrar nos cemitérios da Vila Formosa, São Luís, Itaquera e Dom Bosco. A pressão no serviço funerário da capital, causada pelo aumento de mortes por Covid-19, também levou a Prefeitura a avaliar a construção de um cemitério vertical em Itaquera, na zona leste da cidade, para 26 mil urnas. A construção deve levar pelo menos 90 dias. Segundo o secretário das subprefeituras, Alexandre Modonese, o município também está negociando a possibilidade de cremar vítimas do coronavírus em 6 crematórios particulares da região metropolitana. O objetivo é ampliar a capacidade para cremar mais de 50 corpos por dia. No único crematório público da capital, o crematório da Vila Alpina, na zona leste da cidade, a capacidade de cremação atualmente é de 48 corpos por dia. E alguns atendimentos presenciais nos hospitais, no Hospital das Clínicas de São Paulo, estão suspensos pelo menos até o próximo dia 11, por causa dessa fase mais crítica da pandemia. O Instituto Central do Hospital das Clínicas suspendeu temporariamente as consultas presenciais de rotina por causa do avanço da Covid-19. A exceção é para casos muito graves. O HC informou que está procurando os pacientes para marcar novas datas ou combinar o atendimento à distância. Diferentemente do HC, no INCOR, as consultas não foram suspensas. No caso do Instituto do Coração, a orientação é que os médicos liguem para os pacientes para ver a possibilidade de remarcar as consultas ou então sugerir o atendimento pela internet. Quando isso se torna possível, o espaço fica mais livre e seguro para o atendimento daqueles pacientes que realmente precisam ser vistos pessoalmente. O Hospital das Clínicas informou que tanto no Instituto Central quanto no do Coração, o paciente que não for procurado deve ir à consulta marcada normalmente. Quem quiser atualizar o cadastro, remarcar a consulta ou conferir os dias de agendamento, precisa acessar o portal do paciente no HC. No caso do INCOR, os pacientes acessam essas informações pelo aplicativo INCOR Digital. Jornal da Rede Alesp. E a partir de hoje, a cidade de Serrana, no interior paulista, completa a etapa de vacinação em massa com a segunda dose da Coronavac, que é a vacina
produzida pelo Instituto Butantan para o grupo de voluntários. Já a vacinação de 8.300 moradores segue até o próximo dia 11. O estudo do Butantan propõe a vacinação para avaliar a eficácia da Coronavac e os resultados desse estudo clínico devem sair no final do mês que vem. Serrana foi a primeira cidade do país a ter uma campanha de vacinação em massa. 66% do público-alvo já tomaram a vacina, já tomaram inclusive a segunda dose. No total, 28 mil moradores foram cadastrados no mês de fevereiro, quando a pesquisa teve início. Jornal da Rede Alesp. E o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje a decisão monocrática do ministro Cássio Nunes Marques, que liberou no último sábado, dia 3 de abril, a realização de cultos e missas em meio à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 337 mil pessoas no Brasil. A expectativa é que a maioria dos ministros do STF vote contra a medida e mantenha a escolha de fechar ou abrir as igrejas nas mãos de governadores e prefeitos. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques, indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, veio em resposta a um pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURI. E neste momento eu chamo direto do plenário Juscelino Kubitschek, aqui na Assembleia Paulista, a repórter Melissa Araújo. É com você, Melissa. Voltando ao STF, os ministros devem lembrar que, por decisão do Supremo, a ANAJURI não tem legitimidade como entidade de classe para apresentar ações que contestem medidas restritivas contra a Covid-19 adotada via decretos. Em nota nesta semana, o governo do estado de São Paulo reforçou que os cultos e celebrações presenciais seguem proibidos durante a fase emergencial do Plano São Paulo. E também lembrou que as celebrações podem ser realizadas virtualmente e que os templos, igrejas e demais espaços religiosos podem ficar abertos para manifestações individuais de fé, desde que respeitando o distanciamento social com o uso de máscara e aferição da temperatura. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais notícia no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base de um projeto de lei que facilita a compra de vacinas por empresas privadas. Se o texto passar pelo Senado, as campanhas poderão ser as empresas, aliás, poderão adquirir imunizantes para seus funcionários, sem esperar que a campanha nacional tenha atingido todos os prioritários, como exige a lei atualmente. Na proposta parlamentar foi mantida a exigência para empresas doarem ao Sistema Único de Saúde uma quantidade de doses igual à aplicada no público interno. Mas o texto libera a compra de vacinas sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Com o aval do projeto, imunizantes aprovados em outros países poderão ser aplicados também aqui no Brasil. E vamos agora de mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. Dentro de instantes tem mais entrevista. Você também acompanha tudo o que acontece direto do plenário Juscelino Kubitschek, onde os deputados começam a analisar nesse momento o projeto 108 de 2021. Mas agora vamos de entrevista, vamos falar sobre a penalização para quem propagar fake news. As fake news têm sido muito discutidas, inclusive aqui no Parlamento Paulista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é sempre um prazer falar com vocês e o pessoal da Rede Alesp. Doutor, começando, a fake news pode ser considerada crime e se tornar passível de pena? Explica para o nosso telespectador como é que está essa situação. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que fake news é um nome novo, é um nome moderno, né? Mas o nosso Código Penal, que já tem décadas, já fala de 3 crimes: calúnia, injúria e difamação.
Então, quando qualquer fake news, quando qualquer notícia falsa, desinformação, resvalar para um desses 3 tipos penais que a gente chama, que estão lá no Código Penal, calúnia, injúria, difamação. O título, só para a gente ter uma ideia, o título lá do Código Penal é crime contra a honra. Então, uma calúnia, uma injúria, uma difamação vão atingir a honra de alguém. Então, quando isso acontecer, nós vamos tipificar essa fake news como um desses crimes. Vai depender do caso, vai depender da hipótese. Então, apesar do nome fake news ser muito novo, nós já temos 3 crimes no Código Penal, já faz décadas, né? Bastante tempo, que podem punir quem, de alguma maneira, difundir fake news, propagar fake news ou inventar fake news, né? Agora, doutor Rolo, muito se discute hoje, por exemplo, nas várias redes sociais, o limite da liberdade de expressão e das fake news, das ofensas às pessoas. Isso é um assunto que é cada dia mais discutido. Eu gostaria de saber a opinião sobre isso. Exatamente, a gente está falando, quando fala de manifestação em redes sociais, de liberdade de manifestação que está na nossa Constituição, mas essa liberdade não é absoluta porque existem limites, como você falou, e os limites são esses que a lei dá. Então, eu tenho a liberdade de crítica, eu tenho a liberdade de manifestação, mas eu não posso cometer crime, eu não posso ultrapassar esse limite. É uma linha divisória entre a minha liberdade de manifestação, minha liberdade de manifestar, de pensamento e eu ofender, agredir a honra de outra pessoa, a honra de alguém. Se isto acontecer, eu estarei, em tese, né, cometendo um desses crimes. E só para acrescentar, agora sim nós temos no Código Eleitoral, foi uma alteração legislativa nova, mais recente. No Código Eleitoral, a gente fala de fake news para fins eleitorais, aí é específico para eleição. Então, além do Código Penal, hoje a gente também tem no Código Eleitoral um crime tipificado que fala expressamente da utilização de fake news para fins eleitorais. Agora, doutor, outro ponto, né, que é bastante discutido hoje, principalmente nos vários setores da população, é a questão da fake news na pandemia que nós vivemos. Então, por exemplo, sai aquele texto bonitinho, bem redigido, dizendo que você tomar um certo remédio, de repente ele pode te ajudar a vencer esse momento trágico que nós vivemos. Como combater esse tipo de fake news, esse tipo de desinformação que pode levar o indivíduo até a morte? A melhor maneira de combater esse tipo de fake news, e a gente fala especificamente da pandemia, aí pode falar das eleições também, é a busca da informação. Não acreditar na primeira coisa que a gente recebe, que a gente lê, que a gente vê, e buscar informações. Principalmente não acreditar quando a notícia ou é muito boa ou é muito ruim, vamos buscar outras fontes confiáveis, e não acreditar na primeira coisa que a gente lê, que a gente recebe. E aí, só para a gente contextualizar dos crimes que eu mencionei no Código Penal e no Código Eleitoral, em relação à pandemia, você, por exemplo, dizer que a vacina pode prejudicar a saúde, ou vou virar jacaré, né, como a gente falou em algum momento por aí, em tese não caracteriza crime, é fake news mesmo, é desinformação, mas eu não estou atingindo a honra de alguém. E só para dar um exemplo expresso, outro dia eu estava assistindo um programa na televisão onde um pastor estava falando, né, das vantagens da vacinação, e uma fake news que ele estava criticando, né, era aquela que dizia que a injeção poderia inocular um chip, e esse chip iria controlar a vida da pessoa, a movimentação da pessoa. E ele dizia, né, nesse programa de televisão, olha, como é que pode um chip ser inoculado através de uma seringa, da agulha de uma seringa? Não tem como, fisicamente não dá, né? Então, isso é pura fake news, não acredite nisso, tome a vacina. Então, é exatamente esse exemplo que você trouxe. Essa fake news acaba atrapalhando a imunização de alguma pessoa que acredita nela, né? A imunização dela e das pessoas que estão em volta dela, mas nesse caso não dá para a gente dizer que tem crime. Agora, doutor, outro fator, né, que as pessoas muito se confundem hoje. Por exemplo, eu recebo uma fake news, de repente não checo, aí espalhei
no grupo da família. De repente, eu posso ser criminalizado por isso também, doutor? Importante a sua pergunta. Não é só a pessoa que inicia essa corrente de fake news, não é só a pessoa que praticou o crime. Quem difundir isso, quem replicar isso, quem compartilhar a mesma fake news, a mesma notícia, igualzinha, está também praticando o mesmo crime. Isso é importante, porque às vezes a gente acha, mas eu não fui eu que fiz. Não fui eu que inventei, não fui eu que lancei, não fui eu que postei, né? Vamos usar uma linguagem mais recente. Você não postou, você não inventou, mas você compartilhou, você reenviou. Então, você também pode ser processado pelo mesmo crime. Agora, doutor, como nossas autoridades e como a gente pode desenvolver políticas públicas para combater a desinformação? Sempre, como nós já falamos, é o contrário da desinformação, buscar a informação, criar mecanismos de checagem. Hoje a grande imprensa tem mecanismos de checagem, de verificação. Então é só acessar esses sites e conferir se a informação é correta ou não. Me preocupa se a gente pensar ou falar em algum tipo de restrição, algum tipo de controle. A gente vê isso em alguns países mundo afora, que talvez não sejam democráticos ou menos democráticos, né? Então, me preocupa algum tipo de censura, algum tipo de controle. Porque é como você disse, a gente está falando de limites de liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Então, também a gente já ouviu falar daquele ditado, né? Eu prefiro que você fale qualquer besteira, diga qualquer besteira, do que o Estado proíba você de se expressar. Então, a gente tem que pesar, enquanto sociedade, esses dois valores, esses dois princípios. Por enquanto, o princípio que vige no Brasil é esse. Você pode falar, mas você é responsável pelo que falar, e se falar besteira, se falar coisa errada, pode ser processado, e se for condenado, vai ser punido. Só para ter uma ideia, as penas vão de 3 meses, né, no Código Penal, de 3 meses de detenção até 1 ano, mais multa, tem pena de reclusão também, então são penas pesadas. Você pode falar, mas se falar besteira, se agredir alguém, vai ser responsabilizado, vai ser punido. Agora, doutor, muito nós vemos também, por exemplo, distorção de fatos reais que acabam tornando fake news conforme a pessoa ela molda, né? Aquela notícia, ela vem de um fato real e, obviamente, ela se torna uma fake news com uma pequena distorção. Como a população ela pode combater isso? Como ela pode sair desse problema? O princípio jurídico vai ser sempre o mesmo, né? A verdade tem que ser sempre 100%. Se eu manipulo o fato de alguma maneira para transformá-lo numa fake news, ainda que parcialmente, como você menciona, virou fake news, virou distorção da verdade, virou distorção da realidade, virou desinformação. E aí as penas e os crimes são os mesmos, as penas são as mesmas. Como é que a população, a sociedade se defende disso? Buscando informação. Falei da vacina, para a gente não ficar só na eleição. Na eleição é mais fácil. Ah, o prefeito é ladrão. Então vai ver se é verdade que o prefeito é ladrão. Ah, o prefeito recebeu dinheiro da saúde e aplicou em outro, para fazer hospital de campanha, sei lá o quê, e aplicou em outra área. Vá buscar informação para saber se é verdade, se é correto. Mas tirando a eleição, a gente pode também verificar a veracidade daquele fato, daquela informação. E meia verdade é fake news. A verdade inteira não é fake news, é verdade. Mas meia verdade é fake news e isso pode prejudicar a sociedade em todos os sentidos, né? Se a gente for para a área eleitoral, na eleição, e fora da área eleitoral, na vacina, na pandemia, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, é uma, vamos falar entre aspas, é uma doença moderna, não é? A fake news, e a sociedade tem que aprender a lidar com ela, e a arma principal, a ferramenta, o instrumento principal de defesa é a informação. Agora, doutor Rolo, importante também a gente abordar um tema, né, que sai um pouco do campo do direito, mas eu tenho certeza que o senhor deve ter alguma opinião. Qual que é a importância, doutor, das atitudes pedagógicas? Existe alguma forma de você tentar conscientizar a população a não propagar fake news ou só na base da punição? Como é que você analisa isso?
Não, é possível sim, eu tenho certeza que através de campanhas publicitárias, e o ano passado a Justiça Eleitoral fez campanhas, esse ano a gente já está vendo, em relação a fake news nas eleições, né? Esse ano a gente já está vendo alguma campanha de vacinação, de uso do álcool em gel, de distanciamento social, eu já vi campanhas públicas na televisão, já ouvi no rádio também, então o Estado, nos seus diferentes níveis, pode fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de elucidação, ensinar a população a se defender. Agora, lógico, as próprias redes sociais também. E aí a gente volta naquele assunto, né, do que é censura, o que não é censura, o que é liberdade, né, ferir a liberdade de manifestação, porque a gente sabe que hoje já tem redes sociais que simplesmente apagam, né? Acabam apagando postagens porque a justificativa é porque elas essas postagens violam as regras daquela determinada rede social. Então, essa é uma forma de controle administrativo, de controle interno de cada rede social, mas a gente precisa ver até que ponto isso é ou não censura. Eu me lembro, e eu também tenho redes sociais, de uma ou outra pessoa reclamando lá que uma postagem foi apagada. Olha, eu postei tal notícia, tal coisa, e a rede social apagou. Isso é censura, está cerceando a minha liberdade de manifestação. Então, a gente volta naquele limite, como você disse. É uma discussão muito ampla, uma discussão muito profunda, mas a gente precisa enfrentar para estabelecer limites. A gente não tem essas respostas todas já, mas através, né, e aí respondo objetivamente, através de campanhas, quer dos órgãos do Estado, órgãos estatais, quer das próprias redes sociais, a gente pode, de alguma maneira, ensinar a sociedade a se defender disso, e quem insiste em fazer coisa errada, aí tem que ser através da punição. Agora, doutor, é interessante esse assunto que o senhor abordou, porque muitas dessas redes sociais são sediadas fora do Brasil. Então, elas tomam, às vezes, algumas providências. Tudo bem que todas elas têm seu escritório, sua representação aqui no país. Mas como as pessoas que se sentem prejudicadas, meu conteúdo foi apagado porque alegaram fake news ou conteúdo inadequado, como essas pessoas elas podem procurar ajuda e, na verdade, como definir o limite, né, entre uma fake news e a liberdade de expressão? Como você lembrou, todas essas redes sociais têm escritórios no Brasil, são obrigadas a manterem representação no Brasil, portanto, a legislação brasileira vai ser aplicada assim. E, então, essas pessoas que se sentirem de alguma maneira prejudicadas, elas podem reclamar judicialmente. Primeiro, reclamar administrativamente, alegando que essa retirada da postagem foi indevida, né? Infringiu a minha liberdade de manifestação, de pensamento, e me parece que isso é uma coisa muito importante para essas grandes redes sociais. Mas aqui no Brasil, eu posso reclamar, depois da via administrativa, judicialmente, pedindo algum tipo de indenização, né? Se eu tenho lá uma rede social com dezenas, centenas, milhares, milhões de seguidores e a minha postagem foi apagada, eu tive um prejuízo, né? De alguma maneira eu fui prejudicado na minha liberdade de colocar as minhas ideias, ainda que as ideias fiquem sujeitas a críticas, né? De outras pessoas, eu tinha liberdade de colocar a minha ideia, manifestar o meu pensamento, e a rede social tirou, bloqueou, apagou. Então, isso me parece que é motivo para uma indenização, um pedido de indenização na justiça brasileira. E aí a justiça vai decidir quem está certo e quem está errado. Doutor, outro fator, a partir do momento, né, muitas pessoas discutem, essas redes sociais teriam que ser regulamentadas. Se houvesse algum tipo de regulamentação, seria uma forma de censura ou existe algum tipo de regulamentação que não vá ferir a liberdade de expressão e não seja contextualizada no contexto da censura? Eu acho que a regulamentação legal já existe dentro desses limites da calúnia, da injúria, difamação, da fake news eleitoral e o contrato com cada rede social. Por isso que você mencionou, a rede social vai dizer, olha, esse conteúdo foi retirado do ar, foi bloqueado porque não cumpre, não atende os requisitos da nossa rede, né? Da nossa plataforma. Então, já tem regulamentação legal e regulamentação interna de cada rede social, contratual. É um contrato por adesão, né? Quando eu me inscrevo na rede social, eu estou aderindo às regras daquela rede. Por isso é que a rede depois vai dizer que eu não cumpri as regras e tirou a minha postagem, apagou a minha postagem.
Então, eu acho que já tem regulamentação suficiente. Principal, eu acho que a gente pode melhorar bastante é na informação, na defesa. Combater a fake news sabendo e tendo talvez mais lugares, né, mais disponibilidade para checar essas informações. A gente fala de pandemia, fala de vacina, eu acho que isso é um assunto muito específico, quer dizer, para um leigo ir atrás da informação, se eu tomar vacina vira jacaré ou não vira jacaré, talvez isso ainda não tenha sido suficientemente exposto, né? Lógico que a gente vê médicos dando entrevistas aqui, né, na Rede Alesp, nas grandes redes de mídia, nas redes sociais, sempre técnicos, médicos, infectologistas falando sobre isso. Mas na hora que alguém precisa buscar informação, eu não sei se essa informação está disponível de uma forma muito fácil. Então, talvez a gente possa melhorar nisso, nas maneiras de buscar informação. Porque a informação ruim, ela chega automaticamente, né? Mas a informação boa, eu não sei se está acessível de maneira suficiente. Talvez a gente possa melhorar isso. Mas, em relação à regulamentação, eu acho que a gente já tem dispositivos legais e nas redes sociais suficientes. Doutor Rolo, voltando um pouquinho ao tema, né, eleitoral. E a questão, né, foi muito falado em 2018, em 2020 não foi tão discutido, mas eu acho que se avança uma discussão, por exemplo, em relação àqueles softwares robôs, né? Como é que tem sido o combate a isso, a gente falando principalmente aí no cenário eleitoral? A Justiça Eleitoral, TSE, fez um convênio com todas as redes sociais, as grandes redes sociais, as principais redes sociais, para combater isso, né? Inclusive, na área eleitoral, as próprias redes sociais fazem essa autorregulamentação, já que a gente está falando de regulamentação. Quando a rede social percebe que a notícia é falsa, que é uma desinformação, ela mesmo se comprometeu com a Justiça Eleitoral a retirar do ar aquela postagem. Não precisa de decisão judicial. Esse foi um grande avanço. Não precisa esperar a decisão judicial, porque numa eleição, você postar alguma coisa prejudicial a um candidato num dia e essa postagem ficar no ar durante 24 horas, o prejuízo é enorme, depois você não consegue reparar isso, até vir uma decisão judicial. Então, as redes sociais se comprometeram a agir antecipadamente. Assim que verificassem, assim que recebesse uma reclamação, elas fazem ou faziam a checagem e poderiam retirar do ar administrativamente, sem necessidade de decisão judicial. Mas, com certeza, é um prejuízo grande, então há necessidade de cada vez mais a sociedade ficar atenta. Então, o TSE já se antecipou e já fez esse pacto, vamos dizer assim, né? É um termo de ajustamento de conduta, um pacto com essas grandes redes sociais para tentar, de alguma maneira, minimizar essas possibilidades. Um ou outro escapam, mas a gente tem que, por isso que é o ensinamento para a sociedade se defender, né? Aquele que escapar, eu tenho que estar, entre aspas, vacinado contra aquela fake news. Mas a Justiça Eleitoral tem agido, tem atuado de maneira ostensiva e esse pacto também envolve a Polícia Federal, envolve o Ministério Público para punir os responsáveis, para investigar e punir quem são os responsáveis. E os robozinhos, como você falou, estão incluídos nesse combate, quer dizer, essas páginas falsas, né? Esses robôs que também ajudam a propagar essas notícias, também têm que ser combatidos e são combatidos. Doutor Alberto Rolo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Aí o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Trouxemos aqui no Jornal da Rede Alesp, né, o assunto fake news, que é muito debatido tanto quando você fala no âmbito eleitoral, quanto, né, quando você fala da pandemia da Covid-19 que nós vivemos hoje, e a proliferação de fake news é muito alta, né? Mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, indicou 4.700.000 reais em emendas parlamentares para o combate à Covid-19. No total, 20 cidades foram contempladas. São elas: Arthur Nogueira, Bauru, Caiabu, Campinas, Capão Bonito, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ibiúna, Itu,
Muritinga do Sul, Ourinhos, Palmeira do Oeste, Paranapanema, Piraju, Quatá, Roseira, São Paulo, Taquaravaí e Tremembé. Essa verba é destinada para a compra de equipamentos médicos, infraestrutura hospitalar e custeio de profissionais de saúde. Desse valor, R$ 450 mil são para aquisição de ambulâncias e R$ 1,5 milhão para vans de transporte para pacientes. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a parlamentar já indicou R$ 11 milhões e 700 mil para o enfrentamento à Covid-19 destinados a 87 municípios. A deputada destacou que o mandato prioriza a vida e tem feito o possível para ajudar a população. E os vereadores da cidade de São Paulo discutiram ontem, terça-feira, um projeto coletivo da Câmara Municipal para definir os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 na capital paulista. A iniciativa é um avanço na construção de um plano municipal de imunização. A capital começa a vacinação de profissionais da saúde a partir de 50 anos nesta quarta-feira. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, diz que a cidade precisava ter um critério diferenciado considerando a capacidade de vacinação e o tamanho da população. Ontem, na primeira sessão dos parlamentares da cidade de São Paulo, depois do recesso de 10 dias no município, determinado pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, o líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva, do PSDB, apresentou um esqueleto de um projeto que orienta a Prefeitura de São Paulo sobre quais são os grupos prioritários para a vacina. Ele explicou que construiu a minuta dos projetos com suporte de procuradores para garantir a legalidade e o respeito do documento às diretrizes do Plano Nacional de Imunização, o PNI, e pediu que os líderes se unam às propostas de suas bancadas para serem incluídas no documento até o fim dessa semana, de modo que todos os pedidos estejam contemplados em um projeto coletivo. A proposta foi aceita pelos vereadores. Jornal da Rede Alesp. E 1 em cada 3 pessoas que superaram a Covid-19 são diagnosticadas com problemas neurológicos ou psiquiátricos nos 6 meses posteriores à infecção. Aponta o maior estudo feito até o momento sobre o balanço mental de ex-pacientes do novo coronavírus. Segundo o estudo publicado nesta quarta-feira pela revista especializada The Lancet Psychiatry, os diagnósticos mais frequentes são ansiedade, 17%, e alterações de humor, 14%. Ao analisar os prontuários eletrônicos de 236.379 pacientes afetados pela Covid, os autores concluem que 34% deles tiveram diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica nos 6 meses seguintes à infecção. Jornal da Rede Alesp. Mais notícia: a variante sul-africana do coronavírus foi identificada pela primeira vez no Brasil em uma amostra coletada na cidade de Sorocaba, município do estado de São Paulo. De acordo com cientistas, ela é mais transmissível e tem maior capacidade de fugir do sistema imune das pessoas infectadas. O caso foi identificado no dia 31 de março e desde então já havia suspeita de que poderia se tratar da cepa sul-africana. A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores coordenada pelo Instituto Butantan e com participação da Universidade de São Paulo, a USP, e outras instituições de pesquisa. A equipe coletou amostras em diversas cidades paulistas, entre as quais Sorocaba, Araçatuba, Marília, Taubaté, Campinas e Ribeirão Preto, além de municípios da região da Grande São Paulo e da Baixada Santista. De acordo com o artigo publicado pelo site Medrive, a linhagem identificada em Sorocaba compartilha 15 mutações com o isolado inicialmente encontrado na África do Sul. No entanto, outras 6 dessas mutações definidoras não estão presentes na amostra e 9 são exclusivas.
Em entrevista ao Jornal da USP, o pesquisador Rafael dos Santos Bezerra, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a FMRP, afirmou que não há como saber com precisão como a variante chegou à cidade. Conforme a Prefeitura de Sorocaba, a paciente, uma dona de casa de 34 anos, apresentou os sintomas da doença no dia 5 de março. O marido, a filha e o filho dela também tiveram sintomas leves e o resultado positivo para a Covid-19. Contudo, o sequenciamento foi identificado apenas no exame da mulher. Segundo a Prefeitura, o filho da moradora não estava indo à escola e o marido estava de férias do trabalho. Os pacientes não tiveram contato com ninguém de outra cidade ou viajante da África. E o Brasil registrou 4.211 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, batendo pela primeira vez a trágica marca dos 4.000 óbitos anotados em um só dia e totalizando na noite de ontem, terça-feira, 337.364 vítimas da Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 2.775. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 22%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, que foi consolidado ontem às 20 horas. O balanço é feito a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Já são 76 dias seguidos no Brasil com média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 21 dias com a média acima dos 2.000. 2.000 mortes por dia. E é o 11º dia com a média acima da marca de 2,5 mil mortos. O número voltou a subir ontem, terça, após 4 dias em queda, o que se diz, né, o que se justifica do feriado, né? Então, com certeza, tem que se cuidar, se possível, fique em casa, use as medidas protetivas, como o distanciamento, o álcool em gel, a máscara é muito importante. Quando estiver no transporte público, dentro da possibilidade, tente se proteger ao máximo usando máscara de proteção, de preferência, né, a PFF2 ou a N95, ou usando 2 máscaras. O importante é que você se proteja da melhor forma possível para não se contaminar com o novo coronavírus, que com certeza tem ceifado muitas vidas em nosso país, e só a vacinação realmente pode melhorar essa situação. E a Assembleia Legislativa de São Paulo, neste momento, nesta quarta-feira, ela está discutindo exatamente o projeto 108 de 2021, que fala exatamente aí da autorização para o governo do estado comprar vacinas, e também tem vários, né, assuntos que vão entrar como emenda no projeto, entre eles a autorização para a iniciativa privada do estado de São Paulo também fazer a aquisição de vacinas. E você acompanha agora, né, o direto lá do plenário Juscelino Kubitschek. A sessão acontece junto aqui ao Jornal da Rede Alesp, você também pode acompanhar. E nós vamos de mais entrevistas, temos até agora as imagens ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, de forma virtual. Quem fala agora é o deputado Rafael Silva, né? O deputado Rafael Silva, ele usa os 15 minutos que são disponíveis aos parlamentares, né, para fazer a discussão do projeto de lei 108 de 2021. Começou a ser discutido na tarde de ontem aqui na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, e os deputados estão naquela fase de discussão do projeto. Cada parlamentar tem 15 minutos para poder abordar, né, as suas ideias sobre esse projeto de lei, o projeto 108 de 2021. Os trabalhos devem seguir por toda a tarde aqui na Assembleia Legislativa, e você sempre bem informado aqui no Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira. E daqui a pouco tem mais entrevista aqui, nós vamos falar sobre a campanha de vacinação
dos profissionais da educação. Daqui a pouquinho tem essa entrevista, mas chegou a hora de falar sobre o que é destaque no Diário Oficial desta quarta-feira. A capa da edição de hoje traz uma matéria sobre o início da discussão do projeto que autoriza o governo do estado e a iniciativa privada a comprarem vacinas contra a Covid-19. O debate aconteceu ontem durante sessão extraordinária realizada em ambiente virtual. No comando dos trabalhos, o deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa. O texto analisado pelos parlamentares foi aprovado por uma reunião conjunta de comissões com modificações no conteúdo da proposta. Além de incluir a iniciativa privada, o relator, deputado Gilmaci Santos, também permitiu o uso do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. Após 2h30 de debate, uma nova sessão extraordinária foi convocada para hoje, às 11 da manhã. Somente após o fim da discussão da matéria que pode durar até cerca de 2h30 por sessão virtual, e cerca de 6 horas, de acordo com o regimento interno da Alesp, que o projeto poderá ser votado pelos deputados. Então é necessário mais 6 horas de discussão e as sessões extraordinárias têm duração de 2h30. Então, portanto, se necessário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, vai convocar uma nova sessão extraordinária. E os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Alesp pelo site www.al.sp.gov.br. É só clicar lá na aba Comunicação. Mais notícias no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. O deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou uma indicação ao governador João Dória com um pedido de implantação de uma unidade da rede de reabilitação Luci Montoro na cidade de Limeira. O programa é da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com deficiência em parceria com a Secretaria de Saúde e destina aos pacientes com lesões medulares, amputados, paralisia cerebral e pessoas com sequelas físicas e cognitivas de traumatismo crânioencefálico. Esses tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares de profissionais especializados em reabilitação, incluindo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas educacionais, entre outros. O parlamentar destacou que o município tem mais de 300 mil habitantes e a demanda pela reabilitação tem sido frequente e que, além disso, vale considerar a disponibilização de profissionais qualificados para prestar serviço em uma unidade da rede Luci Montoro. Entrou em vigor a Lei 17.352 de 2021, de autoria da deputada delegada Graciela, do Partido Liberal, que versa sobre a capacitação de profissionais da área de beleza e estética na prevenção à violência doméstica. A legislação institui o programa Belas Empenhadas contra a violência doméstica e familiar. A parlamentar diz que os profissionais dessa área, por atuar intimamente com mulheres, podem ser capazes de identificar a que são vítimas de abuso, identificando como denunciar e combater todas essas formas de violência. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a pandemia agravou a violência doméstica, onde os números de feminicídios cresceu 22% entre março e abril de 2020. Já no estado de São Paulo, o aumento foi de 41%. Para que as mulheres vítimas de violência doméstica sejam orientadas da forma correta, as profissionais de beleza farão um curso de capacitação. O Instituto Legislativo Paulista, o ILP, ficará responsável pela realização dos cursos, onde serão passadas noções sobre a Lei Maria da Penha, a violência contra idosos e mulheres, além de noções sobre o alcoolismo e aspectos emocionais. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais notícias. Vamos falar agora sobre a campanha de vacinação para educadores de São Paulo. Com apenas 4 dias de funcionamento, a plataforma Vacina Já Educação, que recebe o cadastro dos profissionais da rede de ensino estadual, municipais, particulares e federais que podem ser imunizados contra a Covid-19, já tem mais de 168 mil
inscrições. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Haroldo Rocha. Ele é secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado por ter aceito nosso convite. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa vacinação aí dos profissionais da educação. Começando esclarecendo, os profissionais eles têm que se cadastrar, quais são os requisitos? Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Essa é uma notícia boa, uma notícia importante, né, que o governo de São Paulo deu algumas semanas atrás. Nós estamos agora caminhando para dar início à vacinação, a tão esperada vacinação. Havia uma ansiedade grande por parte dos educadores e todos que trabalham nas escolas da educação básica, no que diz respeito à vacinação, e a Secretaria de Saúde de São Paulo, o governo, conseguiu 350 mil doses para começar a vacinação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o que está programado para começar no dia 12, na próxima segunda-feira, é a primeira fase da vacinação dos profissionais da educação, com 350 mil doses. O limite aí é porque todos estão vendo pela mídia que todos os países estão vacinando e a disponibilidade de vacina é limitada. Então, foi um passo importante o governo decidir começar com 350 mil, e para começar de forma limitada, a gente tem que botar limites também para as pessoas. Então, a primeira etapa será destinada a vacinar todas as pessoas que trabalham nas escolas, diretamente com as crianças, professores, funcionários, aqueles que preparam alimentação, enfim, todos que trabalham no ambiente escolar e que tenham mais de 47 anos. Né? Por que mais de 47? Porque foi a faixa etária que nos permitiu identificar esse contingente de 350 mil pessoas. Por isso que tem esse limite, mas a programação, a gente não tem ainda data, mas na sequência, concluída essa etapa, a Secretaria de Saúde vai programar novos grupos para até a gente ir avançando até atingir a totalidade, né? São 1 milhão de pessoas aproximadamente que trabalham nas escolas. Então, nós torcemos para que, ao longo do mês de abril, a gente possa avançar em outras etapas e imunizando cada vez mais pessoas que trabalham nas escolas. Agora, secretário, é importante a gente esclarecer como o profissional deve fazer o cadastro no site. É um site específico para isso? É importante a gente explicar isso. É muito importante, até porque nós estamos vendo no Brasil todo aí, que como tem pouca vacina para muita gente, sempre tem pessoas que querem furar a fila, né? Nós não podemos deixar acontecer isso. Então, por isso a Secretaria criou um sistema digital próprio, que está integrado ao Vacina Já, né? Os paulistas todos já conhecem o Vacina Já, né? É aquele site em que cada cidadão tem que entrar e fazer o seu cadastro. Não é agendamento, é fazer o cadastro, né? Porque o cadastro é importante para que no ato da vacinação já seja definida a data da segunda dose, né? Porque tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca são vacinas que o Brasil está usando e que demandam 2 doses. Então, o pré-cadastro é muito importante para que a vacinação seja rápida, né? Para que ninguém fique tempo grande exposto e nem que os profissionais tenham que ficar fazendo anotações. E nós criamos um caminho próprio dentro do Vacina Já. Quem entrar no site do Vacina Já vai ver lá que tem uma identificação chamada educação. Então, é Vacina Já, www.vacinajá.sp.gov.br/educação. Então, é nesse item educação que tem que ser feito o cadastro. Repito, seja o professor, seja uma pessoa que trabalha na secretaria da escola, seja aquele que prepara o alimento, enfim, todos que trabalham no ambiente escolar e que têm mais de 47 anos têm esse direito. Uma pergunta que tem sido feita é o seguinte: e os que não têm 47 ainda, podem se cadastrar já, agora?
Pode também, só não serão confirmados para receber a vacina a partir de segunda-feira, mas pode se cadastrando que as outras etapas serão na sequência. Então, é preciso o nome, é preciso o endereço, é preciso o CPF, é preciso o e-mail. O e-mail é muito importante. Então, no cadastramento do Vacina Já Educação, depois de feito o cadastro e colocado um e-mail, o sistema vai mandar um e-mail para o e-mail cadastrado, né? Perguntando se a pessoa confirma o e-mail. Então, esse é o primeira interação com o cadastramento, confirmar o e-mail. Aí, confirmou o e-mail, dá sequência, aí novos dados vão ser solicitados. Aí, quando completar o cadastro, depois de completo o cadastro, a pessoa vai receber um segundo e-mail. Aí, o segundo e-mail vai dizer que ele foi aprovado e vai ter um QR Code. Esse documento, que é um e-mail com QR Code, ele vai ter que levar no dia da vacinação, né? Juntamente com a identidade e com o CPF, para ter a identificação. E esse e-mail com o QR Code, ele pode levar impresso, como pode levar no próprio celular e abrir na hora, para que a pessoa lá, a enfermeira que for fazer a vacinação, possa conferir. Então, assim, a gente tomou um cuidado muito grande para fazer com que haja um pré-cadastramento, que haja uma autorização de vacina, para ninguém furar fila, né? E tem um detalhe importante, que o cadastramento, que às vezes a pessoa pensa, vou fazer lá meu cadastro com 46 anos e aí eu vou receber autorização de vacina. Não vai. Por quê? Porque a diretora da escola, né, no cadastramento vai aparecer a escola que a pessoa está vinculada. Então, a diretora dessa escola vai no sistema confirmar se ele, de fato, dá aula lá ou trabalha lá, né? E no caso daqueles que são de escolas municipais e particulares, eles vão ter que anexar o olerite, quer dizer, o contra-cheque dos 2 últimos meses que ele trabalhou na escola, para confirmar que, de fato, ele está lá. Porque pode uma pessoa que já trabalhou em algum momento se cadastrar, não trabalha mais e querer se vacinar. Não vai ter direito, vai ter que ser confirmado pelo diretor da escola e vai ter que ser confirmada também, no caso dos municípios, pela Secretaria Municipal de Educação e, no caso das escolas particulares, pela supervisão escolar, ou estadual ou municipal. No caso da rede estadual, os profissionais igualmente serão confirmados, né, pelo nosso cadastro, né, pelo diretor da escola e, igualmente, pela secretaria. Então, assim, todo o cuidado nós estamos tomando para que essa vacinação seja feita de forma ordenada, de forma ética, sem nenhum desvio, sem nenhum fura-fila. Agora, secretário, existe algum canal onde esses profissionais, conforme forem surgindo as dúvidas, né, eles podem recorrer a essas informações aonde, secretário? Aí existe, né? No próprio sistema, ele informa isso, né? Tem o 0800, tem o nosso canal de atendimento também da Secretaria de Educação, mas nós já estamos cadastrando, né? Já estamos com quase 350 mil pessoas cadastradas. Obviamente, aí tem gente com mais de 47, menos de 47, então está funcionando bem, as pessoas estão conseguindo acessar, porque a gente usa um canal de acesso que nós já temos, que é a Secretaria Escolar Digital, que todas as escolas municipais, estaduais e privadas já acessam para registrar os seus alunos por conta do censo escolar. Então, é um canal de muito fácil acesso. Enfim, nós não estamos tendo grandes problemas, não, mas quem tiver problema pode acionar o 0800, que está no sistema, e o próprio e-mail de atendimento para tirar suas dúvidas. Além disso, nós estamos fazendo, ontem mesmo, o secretário Rosselli fez 3 lives com o pessoal das escolas particulares, com os diretores dos municípios.
estamos fazendo com os nossos diretores, explicando a eles. E, além disso, a nossa área de tecnologia produziu já para as escolas estaduais um tutorial, é um pequeno vídeo que explica como fazer, e vamos liberar nos próximos dias também um tutorial para as escolas particulares e um tutorial para as escolas municipais. Agora, secretário, só para a gente entender o processo e esclarecer para o nosso telespectador. Então, o profissional ele entra no site, ele faz o cadastro, a partir do momento ele vai receber um retorno com a validação desse cadastro e uma autorização para que ele faça a vacina. Quanto tempo demora esse processo? Olha, não é para demorar, não, porque o cadastro é simples, né? São informações muito comuns da pessoa, endereço, né? São informações de CPF, de identidade, e-mail. Então, são informações corriqueiras que o cidadão usa todo dia, então, por esse lado é fácil. Depois, a diretora da escola e a secretaria municipal ou o supervisor, na hora de confirmar, ele entrando na Secretaria Escolar Digital, com a senha dele, já vem a listagem das pessoas que estão cadastradas para ele confirmar ou não. É um processo também muito simples, é apenas clicar confirmando ou não. E aí, depois de confirmado, o sistema automaticamente manda o e-mail com o QR Code para a pessoa que se cadastrou, né? E aí ela está autorizada. É importante acrescentar o seguinte: para a pessoa ir se vacinar, ela tem que ter o e-mail com o QR Code autorizando, senão ela não vai ser vacinada. Outra coisa, ela precisa levar também CPF e identidade. Ela tem que ter um documento com fotografia e o CPF, né? Então, olha, o e-mail com QR Code autorizativo, o CPF e um documento de identidade com fotografia. Sem essas 3 peças, ela não será vacinada. Aí tem uma outra dúvida, que tem muitas perguntas, que é o seguinte: e aonde a pessoa vai se vacinar? Então, 2 observações. O professor, às vezes, mora em um município e dá aula, trabalha numa escola que está em outro município. Na região metropolitana, isso é muito comum. Onde esse professor vai se vacinar? Ele vai se vacinar no município da escola onde ele trabalha, tá? Porque a nossa estimativa de pessoas foi feita com base nas escolas. Então, não é que ele vai ser vacinado na escola, ele vai ser vacinado no município onde está a escola que ele trabalha. Outra dúvida que aparece: é professor da rede estadual e da rede municipal, ou é professor da rede municipal e da rede privada? Como fazer? Vai fazer cadastro em uma das escolas, né? Feito o cadastro em uma das escolas, ele vai ser vacinado, ele vai escolher. E aonde que ele vai ter a vacina? Aí é outra coisa muito importante a ser esclarecida. A vacinação vai ser feita no município de acordo com a organização de cada município. Então, tendo autorização, o profissional vai ter que ver no município onde está a escola dele qual é a estratégia de vacinação do município. Por exemplo, a gente sabe que São Bernardo do Campo usa agendamento. Então, quem vai se vacinar em São Bernardo, além de fazer o cadastro, de receber o e-mail com o QR Code, vai ter que entrar no site da prefeitura e fazer lá o seu agendamento, naquele local que for mais apropriado para ele, com certeza o mais próximo da escola. Vai agendar o horário, vai no horário e faz. Mas tem municípios, sobretudo os municípios menores, que não fazem agendamento, né? Eles apenas divulgam os postos de vacinação. Então, a pessoa, neste caso, onde não há agendamento, vai procurar o posto de mais fácil acesso, vai se dirigir a esse posto e vai ser vacinado. Haroldo Rocha, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, trazendo informação aí aos profissionais da educação que começam a se vacinar no próximo dia 12. Muito obrigado, viu, Haroldo? Eu agradeço aí a oportunidade da TV Alesp e enfatizo, né, a conquista que é a gente poder começar a vacinar
aproximadamente 37% dos profissionais da educação básica, para que a gente possa ir retomando as aulas presenciais com tranquilidade para todos, tanto para as crianças, para as famílias, como também para os nossos educadores e para todos que trabalham na escola. É uma conquista importante. Eu acho que a educação do Estado de São Paulo está de parabéns por esse passo que estamos dando. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, Haroldo Rocha, que falou aí sobre a vacinação dos profissionais da educação a partir da próxima segunda-feira, dia 12. Mais notícia no Jornal da Rede Alesp: o Instituto do Legislativo Paulista permanece com a agenda de cursos de forma virtual aberto para toda a população. O ILP é o órgão da Assembleia Legislativa responsável por oferecer cursos abertos e gratuitos para toda a população. No início da semana, na segunda-feira, tivemos o ciclo ILP-FAPESP com o evento Amazônia, Tecnologia, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Essas palestras estão disponíveis no canal do YouTube da Rede Alesp. Para o mês de abril ainda estão programados 5 cursos. São eles: Conceitos Fundamentais da Gestão de Riscos Geofísicos, a abordagem multidimensional com ferramenta de política pública, Covid-19, impactos no processo devido ao processo legislativo, gestão de mandato, o Dia da Terra e desafios das geociências na época do Antropoceno. Também tem a oficina de arte didática dos fanzines e biografanzines. Um dos destaques será o curso gratuito para gestão de mandato parlamentar, onde em 10 aulas com duração de 1 hora, os servidores parlamentares estaduais e municipais podem se aperfeiçoar na gestão e organização do mandato e demandas correlatas. Para se inscrever, basta acessar o site do ILP no www.al.sp.gov.br na barra ILP. Os cursos serão transmitidos no canal da Alesp no YouTube. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nesta quarta-feira, nós voltamos com mais informações para você. Não sai daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.